te fazer feliz, eu vou te dar valor, pois todo mundo diz que você é um autônomo, um autônomo. Olá, você que não é cheque, mas é especial. O tema de hoje é organização financeira para autônomos. Quem me pediu para falar sobre o assunto foi o Gabriel Barney de Floripa. Abraço para você, Barney. E ele me enviou a seguinte pergunta: como cuidar das próprias finanças quando o salário recebido não é mensal, mas sim diário, por exemplo, um taxista ou um motorista de Uber? Lembrando que se você quiser enviar a sua pergunta também, é só escrever aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Eu estou de frente aqui para a garagem e as pessoas vão chegando e vão ver eu gravando e elas não fazem questão de disfarçar que elas estão encarando, me encarando, assim. É um negócio bem constrangedor. Mas o que eu não faço para responder as dúvidas de vocês, né? Vamos lá. Bom, existem tipos e tipos de autônomos. Eu entendo pelo menos duas categorias de autônomos: aqueles que trabalham com agendamento e os que não têm agendamento. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha como psicóloga, ou como dentista, ou como nutricionista, é autônoma, na maioria das vezes, mas trabalha com agendamentos, o que dá certa previsibilidade dos ganhos em certo mês. Tá certo que a pessoa pode desmarcar a consulta, ou pode chegar ao final do processo de consultas, mas há uma relativa previsibilidade das receitas que entrarão. E existe uma outra categoria que trabalha sem agendamento, que é o caso dos taxistas, dos motoristas de Uber, corretores de imóveis e, genericamente, as pessoas que trabalham com vendas e ganham as suas comissões não fazem a menor ideia de quanto vão ganhar em um mês. Então é importante fazer essa distinção entre esses tipos de autônomos, mas nesse vídeo aqui eu vou dar dicas que servem tanto para quem trabalha com agendamentos e tem essa previsibilidade, quanto para quem não faz ideia de quanto vai ganhar no mês. Sempre quando eu vou gravar vídeos, antes eu faço uma pesquisa rapidinha, vou lá no Google e vejo o que as pessoas estão falando sobre o assunto. Se você pesquisar no Google sobre organização financeira para autônomos, você vai encontrar três coisas: reserva de segurança, orçamento e separar as finanças do seu negócio ou do seu trabalho da sua vida pessoal. Se você pesquisar, é isso que você vai encontrar de resposta, e sempre muito superficial, conselhos bastante óbvios e sem dizer como aplicar esses conselhos na prática. Então eu sei que quando vocês me enviam pergunta, é porque vocês esperam algo diferente disso, algo fora desse senso comum da educação financeira. Então o que eu vou fazer é trabalhar esses três aspectos, mas de forma muito mais aprofundada, e de forma que vocês consigam aplicar no cotidiano de vocês. Essa é a minha missão para hoje. Eu peço que, se eu falhar, que você deixe o seu dislike para saber que eu não entreguei aquilo que você esperava de mim, ok? Estamos combinados? Começando já com uma dica fundamental: seja você autônomo com agendamento ou sem agendamento, não gaste nesse mês os ganhos que você teve nesse mês. Explico: tudo que você ganhar, digamos, do dia 1º ao dia 30, servirá para pagar os custos do próximo mês e não desse mês. Dessa forma, você já começa o mês sabendo qual vai ser o seu poder de compra, quanto que você tem, quanto você vai precisar dar uma segurada nos gastos, se for o caso. Então, previsibilidade é fundamental para você ter uma organização financeira muito mais simples, e você usar os ganhos desse mês no próximo vai facilitar muito a sua organização. Se você costumava usar os ganhos do mês nos gastos do próprio mês e não tiver uma reserva, você vai precisar de um tempinho para se adaptar, para se organizar, para que você passe a usar os ganhos do mês no mês seguinte. Se você já tem uma reserva, melhor ainda, já pode começar a aplicar. Essa dica vai ajudar principalmente quem ganha por dia, porque em vez de você ter o dinheiro na mão e vou pagar o meu almoço, vou pagar meu jantar, vou pagar uma saída. Não, você vai ter esse dinheiro e você só vai usá-lo no mês seguinte. Então compras por impulso se tornarão muito menos frequentes também. Falando agora de orçamento, como eu falei, se você for fazer as pesquisas, vai ter um negócio lá escrito: tenha orçamento. Tá, mas isso você já sabe, né? Eu acredito. Então, nesse ponto eu vou precisar fazer uma breve revisão do que eu falei no vídeo Orçamento Sem Planilhas. Recomendo muito que vocês assistam, o link vai estar na descrição.
O exemplo que eu dei lá no vídeo, se você vai casar, você faz um orçamento do buffet, do local de evento, da banda, e todos esses orçamentos são feitos antes dos gastos, e não depois, porque se você soubesse quanto vai pagar só depois do evento, se tornaria inviável e simplesmente não teria como se organizar. Então, quando você ouvir a palavra orçamento, pense em planejamento de gastos, inclusive dos seus gastos mensais. O acompanhamento de gastos serve só para você ver se o orçamento está sendo cumprido na prática. O que vai mudar sendo você um autônomo ou uma autônoma é que em vez de um orçamento você vai ter 2 orçamentos, ou seja, 2 planejamentos. Um do seu negócio ou do seu trabalho e um da sua vida pessoal. Cada orçamento vai ter suas categorias específicas, então no do seu trabalho você pode colocar categorias como educação, caso você precise fazer cursos, comprar livros, material, jaleco ou máscara ou o que quer que seja, e no seu pessoal vai ter aquelas categorias de sempre, saúde, alimentação, transporte, lazer, etc, etc. Outra dica que eu tenho para você é encare cada categoria dessa como um balde a ser preenchido. Então, conforme você for ganhando seu dinheiro ao longo do mês, você vai considerando cada balde preenchido. Coloque os baldes em ordem de data de pagamento. Então, se você paga o seu condomínio, o seu aluguel dia 10 e costuma fazer supermercado no dia 15 e a mensalidade da escola do seu filho vem no dia 20, digamos. Então, o dinheiro que você for recebendo ao longo do mês, você vai considerando, pronto, enchi o balde do aluguel, enchi o balde do segundo exemplo que eu dei que eu já esqueci, enchi o terceiro balde e assim sucessivamente. E por falar em ordem dos baldes, primeiro considere os seus baldes do seu trabalho para só depois considerar os baldes da sua vida pessoal. Então, o primeiro dinheiro que você for recebendo ao longo do mês é para preencher esses baldes necessários para você sustentar o seu negócio. O aluguel da sala, a compra de equipamentos. Quando você considerar preenchidos esses baldes para o próximo mês, você aí sim vai para o preenchimento dos baldes da sua vida financeira pessoal. Isso porque se você coloca dinheiro no seu trabalho, você pode conseguir o dinheiro que vai ser necessário para a sua vida pessoal. Mas a recíproca não é verdadeira. Se você coloca dinheiro na sua vida pessoal, você não vai ganhar mais dinheiro para o trabalho. Só uma curiosidade que eu acabei esquecendo de contar. Um pouquinho antes de vir gravar esse vídeo, eu estava conversando com um amigo e falei do tema e ele comentou que ele conhece uma pessoa que ganha R$1.000 diariamente e nunca sobra nada, porque ele vai recebendo, vai gastando, vai recebendo, vai gastando, e aí chega no mês, não tem nada para investir, não sobrou nada para o próximo mês, e todo mês é a mesma história. Então, por isso, a importância daquilo que eu falei, de você usar o dinheiro que você for recebendo ao longo do mês para pagar as contas do próximo mês. E, claro, ter um orçamento, ter aquele planejamento de gastos, vai facilitar muito a sua organização e vai evitar que você faça besteira ao longo do caminho. Conforme você vai se apropriando da analogia dos baldes, vai chegar um momento em que você vai perceber que em determinado mês você vai encher todos os baldes e que alegria ainda vai sobrar dinheiro. E aí você me pergunta o que fazer com esse dinheiro que sobrou. Gente, é fundamental que nesses meses em que sobre, que vocês não aumentem o padrão de vida. Já já eu vou falar do lazer, vocês sabem que eu sou o defensor do lazer, dos supérfluos, mas não é aqui que o lazer entra. Se os ganhos excederem o preenchimento dos baldes, vocês não vão gastar esse dinheiro. Vocês vão formar o nosso próximo tópico, que é a reserva de segurança de vocês. Aqui, mais diferenças na organização de quem é autônomo e de quem não é autônomo. Além de a reserva de segurança do autônomo precisar ser maior do que a do empregado, aqui também serão necessárias 2 reservas de segurança. Uma para o seu trabalho, uma para a sua vida pessoal. Essa reserva de segurança vai te dar tranquilidade e, em alguns casos, até sobrevivência em meses abaixo da média e principalmente em tempos de vacas magras, em que há vários meses muito abaixo da média. Quanto você precisa ter em cada reserva? No mínimo do mínimo, 6 vezes os seus custos mensais, tanto com o negócio quanto com a sua vida pessoal. Então, em uma reserva vai ter, no mínimo, 6 vezes os custos do seu trabalho, em outra, no mínimo, 6 vezes o seu custo de vida mensal.
Idealmente é preciso ter 12 vezes esses custos, mas foque primeiro em alcançar essas 6 vezes e aí depois você vai construindo até chegar a 12 vezes. E onde você vai investir esse dinheiro? Bom, como é uma reserva de segurança, você precisa de alta liquidez, altíssima liquidez, um tempo muito rápido para você transformar o seu investimento em dinheiro vivo. Então, principais recomendações, as de sempre, Tesouro Selic ou CDBs com liquidez diária. Então, preencheu todos os baldes, sobrou dinheiro, use esse dinheiro para formar suas reservas de segurança. Mas talvez você perceba que seu trabalho vai muito bem, obrigado, suas reservas de segurança já estão preenchidas e continua sobrando dinheiro. Aí sim, nesse caso, você pode considerar a possibilidade de aumentar o padrão de vida. Mas antes disso, não aumente o seu padrão de vida de jeito nenhum. Para finalizar esse vídeo, antes do nosso resumão, eu vou dar algumas dicas para você preparar o seu orçamento, para você fazer um planejamento bastante executável na sua prática. Primeiro, mantenha gastos fixos baixos. As pessoas fazem uma certa confusão entre gastos fixos e gastos variáveis. Geralmente as pessoas consideram gasto fixo aquele que é mensal, mas o gasto variável também pode ser mensal. Então pense em gastos mensais como aqueles que acontecem todo mês, obviamente, mas os gastos fixos são aqueles que vêm todo mês na mesma quantia. Gastos variáveis são aqueles que vêm todo mês, mas que variam, obviamente. Então, aluguel, todo mês vem o mesmo, então é um gasto fixo. Luz, varia bastante mês a mês, então é um gasto variável. A questão é que, como você tem entradas incertas, você não pode ter gastos certos muito altos, porque se o ganho vier abaixo do esperado, você não tem como se adaptar e vai precisar ficar usando a reserva de segurança sempre. Então, gastos com aluguel, condomínio, mensalidades de escola, por exemplo, procure manter o mais baixo possível dentro do padrão de vida que você acha confortável ou razoável. Segunda dica, seguindo a mesma lógica, evite compromissos financeiros. Em outras palavras, dívida, lembrando que dívida não é aquilo que você não pode pagar, é todo o compromisso financeiro que você faz para pagar no futuro. Então, se você tem uma renda incerta, é muito arriscado que você tenha, como eu já falei, custos certos, custos que você vai ter a obrigação de cumprir. Então, por exemplo, financiamentos. Se o financiamento já é desvantajoso para todo mundo, no caso de quem é autônomo, é ainda mais grave. Custos com cartão de crédito também, que você vai ter esse compromisso de pagar a parcela, não importa a renda que você tiver. Enfim, todo o compromisso financeiro é melhor evitar para não ser pego de calça curta em algum mês. Por mais que você tenha a reserva de segurança, o ideal é usá-la só em casos extremos, como uma crise pela qual a gente passou, que aí você pode passar até um ano ganhando muito abaixo da média. Por último, mas não menos importante, eu acho que até mais importante, reserve uma quantia lá no planejamento que você fizer para lazer e outra quantia para os investimentos. O lazer, porque vai evitar que você consuma por impulso algo, porque você sabe que no próximo mês você vai ter uma quantia que vai satisfazer as suas necessidades de lazer, de entretenimento, enfim, não vá nessa onda de gastar só com o necessário, porque isso é impossível. Então, considere o lazer no seu orçamento e já considere o investimento como algo que vai sair do seu bolso todo mês, quer queira, quer não. 2 investimentos vão ser obrigatórios para você que é autônomo. Um é a reserva de segurança, que eu já falei, o outro é a sua preparação para a aposentadoria. Você não vai ter INSS e então vai ser uma escolha sua contribuir com o INSS ou fazer um plano de previdência próprio, não privado, próprio, uma coisa é diferente da outra. Mas, obrigatoriamente, você vai ter que pensar na sua reserva de segurança e na sua preparação para a aposentadoria, e por isso o investimento deve fazer parte do seu orçamento. E agora é aquele momento maravilhoso de resumirmos o que vimos hoje. Para facilitar a sua organização, gaste apenas no mês seguinte os ganhos que você tiver no mês atual. Esqueça essa ideia de que fazer orçamento é ficar acompanhando os gastos. Lembre que orçamento é um planejamento e acompanhar os gastos é só uma forma de você ver se o orçamento está sendo aplicado na prática. Nesse orçamento você já vai considerar os seus gastos com lazer,
e os seus investimentos. Lembre de ter 2 orçamentos e 2 reservas de segurança separadas para a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Bom, por hoje é isso. É muito bom ter a sua audiência. Até o próximo vídeo. Vou te fazer feliz, eu vou te dar valor. Vou te fazer feliz, eu vou te dar valor. Pois todo mundo diz. Vou te fazer feliz, eu vou te dar valor. Pois todo mundo diz que você é um fenômeno. Vou te fazer feliz, eu vou te dar valor. Pois todo mundo diz que você é um autônomo, autônomo.